Olá pessoal, bem-vindos ao P de Política. E olha só, fazendo um breaking news aqui, uma coisa que vai agitar o noticiário nos próximos dias é que o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal decidiu monocraticamente, acolhendo uma liminar pedida pelo PCdoB, para liberar os condenados em segunda instância, né? Na verdade, passa por cima do Supremo em diversos pontos, inclusive da decisão já tomada sobre a condenação em segunda instância, e libera essas pessoas argumentando em cima da Constituição e do Código Penal, principalmente do Código Penal, falando sobre que as pessoas só podem ser condenadas depois do trânsito em julgado, que isso aconteceria no STF. Assim, mas o que isso implica, né? Pô, na prática acaba sendo uma manobra para soltar principalmente políticos e principalmente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? É um pouco complicado porque isso foi feito agora no apagar das luzes, porque está acabando o ano legislativo, o ano do judiciário, e essa questão agora só vai poder ser analisada pelo presidente do STF, que é o Dias Toffoli, se a Procuradoria-Geral da República se movimentar para tal. Então não adianta muita gente espernear falando que é um absurdo e tal. É um absurdo, não pelo sentido que ele interpretou da forma que ele acredita ser melhor, mas ele passa por cima de decisões já tomadas pelo Supremo. E essa questão ia ser analisada novamente com um caráter para definir o caráter vinculante ou não da liberação dos condenados em segunda instância. Então, o que aconteceu é muito grave do ponto de vista do Supremo, não só do ponto de vista na prática, está dando um indulto de Natal, entre aspas, né? Tudo bem, a liminar estava lá para ser julgada a qualquer momento, mas nesse ponto um juiz, que é o caso do ministro do STF, tem que ter ponderação de que o pleno, ou seja, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ia discutir essa questão novamente, que já havia sido discutida sobre a prisão em segunda instância. Então, jogou um monte de gasolina numa fogueira no momento que aparentemente só serve para prejudicar o próximo governo, meio que dizendo que não vai ser bem assim que você vai começar o seu governo Bolsonaro, porque o Lula vai estar solto. O Marco Aurélio sempre deu decisões bastante controversas, muitas delas eu discordo de posicionamentos, e muitas vezes ele vota somente para ser o cara do contra, né? Ele já argumentou diversas coisas muito ruins assim para um ministro do Supremo. Eu não acho que ele seja petista, não é esse ponto. Eu acho que as pessoas também às vezes exageram, querendo dar alguma tonalidade partidária para alguns ministros, apesar de alguns serem bastante discutíveis. Mas nesse caso eu acho que não, acho que ele tem um idealismo ruim e que acaba trabalhando de forma política dentro do STF, assim como outros. Na verdade, o STF nada mais é do que um tribunal político, na prática. De ponto de vista jurídico, lá tem muito pouco. Alguns membros são mais técnicos e alguns são extremamente admiráveis, mas muitos outros são bem ruins e bem fracos. Mas a defesa do Lula já entrou com pedido de liberdade baseado nessa decisão do Marco Aurélio. Aí já tem gente falando, mas em meia hora já entrou. Gente, essas coisas todo mundo já sabe. Quem é do meio jurídico já vai saber que vai cair vai ter uma liminar, ou vai cair uma liminar, uma decisão vai ser tomada. Antes mesmo dela ser tomada, essas pessoas se conhecem. Não, sabe, se eu fosse a defesa do Lula, já teria um pedido de soltura para ele pronto a qualquer momento, para mudar duas, três coisas e mandar. Tem um template disso. Então não se assustem com a velocidade que isso ocorre, porque assim mesmo a defesa não é burra e nenhum advogado quer manter o seu cliente preso, por mais que ele seja um assassino confesso ou alguma coisa assim. Não é o caso do Lula, não, se confessa, é um corrupto. Então é uma decisão ruim, no momento ruim. O Supremo continua a ser a fonte da insegurança jurídica no país, o motor de muitos desses problemas jurídicos, porque age em cima os ministros agem contra o próprio tribunal. Então, não é só contra a sociedade que muitas vezes agem, e isso complica muito, porque muitas vezes um trabalho foi feito pelo Pleno, chega um dos ministros e atrapalha tudo isso e bagunça tudo isso com decisões monocráticas. Há de se avaliar ainda 100% essa decisão,
eu vou buscar a decisão na íntegra, eu li partes dela, não li ela inteira, para fundamentar, para ver se realmente tudo disso que foi falado é realmente verdade. Mas ao que tudo indica, sim, é uma decisão monocrática, e ele ainda pede para ser referendado pelo Pleno num segundo momento com a relatoria dele. Isso não teria problema, mas isso coloca uma crise enorme em cima do Supremo. Você coloca agora o Dias Toffoli para decidir que é um ministro, que hoje é o presidente, que tem um viés partidário, mas ultimamente não tem atuado com viés partidário muitas vezes. Então, pode me criticar pessoas antipetistas, mas até certo ponto, apesar de ter várias discordâncias com o Dias Toffoli, ele tem sido até bastante isento. Se, por acaso, o Dias Toffoli não suspender essa liminar, ou seja, ele vai lá e suspende a liminar, ou mantém o posicionamento do Marco Aurélio, eu acho que se a PGR entrar, ele vai derrubar a liminar, ou pelo menos suspender os efeitos da liminar até ser decidido pelo Pleno em abril, mas isso vai causar um desgaste e também não vai querer um desgaste para ele, então ele não vai querer deixar esse assunto livre nesse momento. Senão ele vai mesmo abraçar uma crise que eu acho que é muito complicado. Ele não vai pedir para derrubar, ele vai pedir para suspender os efeitos até ter um julgamento. Então, o que acontece é que agora, no caso específico do Lula, vai a decisão para Curitiba na vara de execuções penais. Então, a juíza, referente ao caso, ela vai ter que decidir se libera o Lula ou não. No caso, o Lula já tem uma condenação em terceira instância, uma decisão monocrática, ainda não em cima do colegiado do Supremo Tribunal de Justiça, mas é uma decisão em terceira instância, então ainda está na fase de recurso, não teria sentido passar por cima disso tudo para soltar o Lula numa decisão liminar que não tem, apesar de ter efeito imediato, ela não foi validada pelo Pleno, entra em conflito com um monte de coisa. Eu acho que o que vai acontecer é que essa juíza vai sentar em cima desse processo, não tem prazo para ela decidir, ela vai sentar em cima e vai ver o que acontece. Muito provavelmente o que vai acontecer é que vai ser suspensa essa liminar do Marco Aurélio. Acho muito difícil o Lula ficar fora da cadeia, assim como outros condenados. O problema é que você não pode, o Supremo, isso é um problema, cara, o Supremo e nenhum outro órgão, na verdade, nenhum juiz de nenhuma instância, pode ser um juiz federal e tudo mais, ele não pode, por vários motivos, tomar decisões, basicamente, isso não foi uma decisão de ofício, né? Vamos dizer assim, não foi uma decisão de ofício, mas ele não pode tomar decisões de caráter nacional nesse nível, sem ter uma ampla maioria. Então, esse caso da prisão de segunda instância não é uma questão simples, é uma questão que tem debate jurídico intenso, que é muito complexo, que a Constituição diz uma coisa, o Código Penal diz outra, a interpretação do Código Penal é bastante, não é complexa, mas ela é bastante diversa, essa interpretação. Então, isso complica muito a situação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que essa liminar vai ser suspensa e vai ser decidido tudo em abril. Mas, além disso, o Marco Aurélio completou o final de ano do Supremo, do lado dele, liberando também o reajuste dos servidores públicos para o ano que vem, que é uma pauta, praticamente uma pauta bomba que estava na mão do Supremo. Ele foi lá e liberou, também um problema enorme. O Bolsonaro vai começar com vários problemas no governo. Então vamos ver o que acontece. Ainda hoje eu vou gravar um outro vídeo, eu vou ver se eu consigo soltar ou hoje ou amanhã, falando sobre alguns casos que ocorreram aí, outro vídeo sobre cultura e sociedade, falando sobre o caso, principalmente da Kéfera, e entre outros pontos sobre local de fala, não necessariamente criticando ela. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal e deixa aí sua opinião, o que você acha aí sobre esse caso bastante diferente que está acontecendo aí. Um beijo e até mais.